Ei, hoje o vídeo vai ser de cunho muito prático. Você sente que suas reuniões estão virando uma perda de tempo? Você entra animado e sai meio cansadão, meio cansadona, confusos e com aquela sensação de que nada avançou? Talvez você pense que o problema é o time, mas e se o problema for a forma como a reunião está sendo conduzida? Fica comigo até o final desse vídeo, porque um desses erros é cometido pela maioria dos líderes em todas as empresas, inclusive pelos líderes mais experientes. Eu sou o Mauro Sarmento e hoje nós vamos falar de reuniões. Hoje eu quero te mostrar os 3 erros fatais mais basiquinhos que acabam com a produtividade das reuniões. E o mais importante, vou te mostrar como evitar cada um deles de forma simples e também estratégica. Se você aplicar apenas uma dessas mudanças nas suas reuniões, acredito que você já vai sentir uma boa diferença. As reuniões já vão ficar mais curtas, mais claras e muito mais eficazes. Eu acompanho líderes e gestores nas empresas há algum tempo, alguns anos. Empresas pequenas, empresas de médio porte, inclusive empresas de grande porte. E curiosamente eu sigo percebendo um padrão que não para de se repetir. Reuniões longas, times desmotivados, decisões que não saem do papel. E quase sempre o líder não percebe que está causando isso. Mas agora, vamos direto ao ponto. Vamos falar do primeiro erro fatal: não definir um propósito claro para a reunião. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Por que determinada reunião existe? Se você não consegue responder a essa simples pergunta em uma frase, o seu time, lógico que também não vai conseguir. Muitas reuniões começam assim: vamos alinhar algumas coisas, quero conversar com vocês, vamos ver como a gente está. Gente, isso é muito vago e reunião vaga vira conversa solta e conversa solta vira perda de tempo. Sem um propósito claro, ninguém sabe onde quer chegar, e quando ninguém sabe o destino, qualquer conversa serve. Agora olha a diferença. Pessoal, vamos falar sobre o projeto X. Vamos decidir hoje o prazo e os responsáveis pelo projeto. Percebe a diferença? A reunião já nasce com um objetivo claro. Antes de marcar qualquer reunião, responda estas 3 perguntas: o que precisa ser decidido, qual problema precisa ser resolvido e o que precisa mudar ou estar diferente depois dessa reunião. E comece a reunião falando isso em voz alta, como uma espécie de declaração inicial. Se não existe decisão ou ação clara, talvez essa reunião nem precise existir. Você já participou de uma reunião sem saber por que estava lá? Parece mentira, parece engraçado, mas eu já, e é bem estranho. Comenta aqui embaixo se já aconteceu com você. O segundo erro: falar demais e ouvir menos. Esse é um erro clássico. O líder ou está afobado, ansioso, talvez sob pressão, ou está inseguro, talvez até esteja na liderança do time há pouco tempo. O líder entra na reunião e começa a falar. Fala 10 minutos, fala 20 minutos, fala 40 minutos. E depois, no final, ele pergunta: alguém quer comentar alguma coisa? Ou seja, quando o líder fala demais, a equipe se desliga. Simplesmente assim. As pessoas perdem o foco, param de contribuir, param de se importar. A reunião acaba virando uma palestra. Gente, vamos prestar atenção nisso. A liderança não é um monólogo. Muitos líderes confundem controle com liderança. Eles apresentam o problema, já trazem a solução e já decidem o caminho. Já vem tudo pronto? E só depois pedem a opinião?
Não funciona. Bom, eu acredito que a esse ponto da reunião ninguém vai discordar de alguma coisa, né? Não porque concorda, mas porque não vale mais a pena falar. O líder já se mostrou centralizador, já disse tudo o que tinha que dizer. A correção disso é simples. O líder deve falar menos no começo e mais no final. Fica a dica: se você é líder, comece com perguntas, não com respostas. Perguntas como: o que vocês estão vendo que eu não estou conseguindo enxergar? Qual é o risco disso que a gente está falando dar errado? Ou o que vocês fariam diferente? Quando o time participa da construção da solução, o comprometimento aumenta e muito. Regra prática: o líder fala no máximo 30% do tempo. Os outros 70% vamos deixar a equipe se manifestar. É um espaço para trocas. Todo mundo tem coisas importantes para contribuir, com certeza. Se isso parece difícil, é um sinal importante. Tem que prestar atenção. Se você é líder, escreve aqui nos comentários: eu vou ouvir mais os meus liderados. E agora vamos para o terceiro erro fatal: sair da reunião sem um plano de ação. Gente, e esse é o erro mais perigoso de todos, porque dá sensação de que a reunião foi boa, mas nada muda depois. A reunião termina com frases como: então é isso, pessoal, vamos lá, gente, vamos lá, depois a gente vê, vamos alinhando. Ô pessoal, fico com o canal aberto, me chama pelo WhatsApp, tudo certo. Dias depois, o mesmo problema volta e a reunião eventualmente precisa acontecer de novo. E isso gera frustração, gera desgaste, gera cansaço e gera descrédito. Nenhuma reunião termina sem responder as 3 perguntas básicas: o que será feito, quem é o responsável e qual o prazo. Isso é básico na administração de projeto. Sem responsável não existe ação. Sem prazo não existe prioridade. Nos últimos minutos da reunião, quem sabe a gente pode fazer um resuminho? Ajuda muito. Reforce as decisões, confirme se todos entenderam. Isso evita ruído, retrabalho e eventualmente evita conflito. Então vamos recapitular. Reuniões sem propósito claro, líder que fala demais e ouve pouco, e reuniões que terminam sem plano de ação. Barbada, né? Corrija esses 3 pontos e suas reuniões deixam de ser um peso e passam a ser uma ferramenta estratégica. Agora eu quero saber de você: qual desses erros você já cometeu? Escreve aqui nos comentários, e se esse vídeo te ajudou, curte e compartilha, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.